Vamos para mais uma rodada. Essa é a última rodada de entrevistas da coluna Fatos e Versões, em parceria com o site Varginha Online. Hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito Antônio Silva. Muito obrigado pela sua presença aqui, prefeito. A nossa entrevista serão 10 perguntas, compostas de 2 perguntas de cada um dos demais candidatos, 2 perguntas da redação da Gazeta e 2 perguntas de leitores. Ok? Vamos então à nossa primeira pergunta. Prefeito Antônio Silva, no início do seu programa eleitoral, o senhor foi punido com um direito de resposta para o ex-prefeito Eduardo Corujinha. A razão deste direito de resposta é que não estava explicada a origem da dívida que o senhor mencionava. Gostaria que o senhor explicasse a origem dessa dívida. Perfeitamente, Rodrigo. Uma boa tarde a você e a toda a equipe aqui da Gazeta, especialmente da coluna Fatos e Versões, da qual sou leitor assíduo. E, aliás, vejo em você aí um crítico político, né, de muita competência, com colocações pertinentes, e é um prazer estar aqui. Bem, o problema é o seguinte: inegavelmente nós assumimos uma dívida de 130 milhões e sempre quando se fala nessa dívida, refere-se a um empréstimo que eu fiz no FAPEM lá em 1997, da ordem de 3 milhões de reais, quando tínhamos que assumir toda aquela infraestrutura, as desapropriações para trazer a valita. Essa dívida, quando saí da prefeitura no ano 2000, deixei tudo equacionado. Naquela hora eu passei o pagamento dos aposentados que a prefeitura, para fortalecer o FAPEM, vinha fazendo, mas na verdade o FAPEM, que era o fundo de aposentadoria, é que deveria fazer esses pagamentos, coincidia justamente com o valor da parcela. Era uma dívida legal, feita com autorização legislativa, a Câmara autorizou o empréstimo, então esse valor seria irrisório para uma arrecadação da prefeitura naquela época, já em 2001, com a vinda da valita, na ordem de 50 milhões de reais. E, no entanto, essa dívida não foi paga. Então, ela corrigida chega hoje em torno de 20 milhões de reais. Mas o problema são 110 milhões, 70 e tantos milhões de uma atualização, de um cálculo atuarial que a prefeitura não chegou, ela não compareceu, não pagou, fez um parcelamento em 2008, não pagou uma parcela, e aí depois, ao final de 2012, um final financeiramente melancólico, ela nos deixou essa dívida de 130 milhões, então o direito de resposta deveu-se exatamente a fazer isso que estou fazendo aqui agora, né? Mostrando cada parcela dessa dívida. Então 70 milhões foi de um cálculo atuarial que a gestão 2009, 2012 não efetuou nenhum pagamento. Esse cálculo foi feito, parece que o parcelamento em 2008 ou 2009, e ela acabou chegando a 70 e tantos milhões de reais quando assumimos a prefeitura. O resto foram dívidas também previdenciárias, falta de recolhimentos de cotas do empregador, não apenas na prefeitura, mas também no Hospital Bom Pastor e na Fundação Cultural, e dívida do regime de previdência geral, do INSS. E fora o resto, fornecedores, ticket de alimentação, somando exatamente os 130 milhões. Candidato, a nossa segunda pergunta. Prefeito, o ex-prefeito Eduardo Corujinha deixou no caixa da prefeitura cerca de 104 milhões em verbas captadas para a construção de escolas, creches e outros equipamentos públicos. Gostaria de saber do senhor quais obras estão sendo entregues e foram construídas com estas verbas e quanto de verba captada o senhor vai deixar para o próximo prefeito. Esses 104 milhões eu não vou discutir esse valor porque eu não tenho esse dado contábil aqui na mão. Naturalmente, é um valor que precisa ser confirmado. Eu não o confirmo porque não tenho essa informação. O que eu tenho é 10 obras abandonadas: Melãozinho, Memorial do ET, Creche do Carvalhos, Creche do Estrela, Creche do Damasco, Escola do Bairro de Fátima, creche lá do Sagrado Coração, Avenida Otávio Marques, Jardim Zoológico, lá o Parque Zoobotânico. Todas essas obras estavam paralisadas e abandonadas, que é diferente. Paralisadas
é quando você tem uma obra, por exemplo, a UBS do Bom Pastor, está paralisada. Por quê? Porque há 8 meses o governo do estado está atrasado no repasse do recurso. E é uma obra que tem recurso estadual. Creche lá da Vila Mendes, a empreiteira não nos entregou, porque o governo do estado tinha que repassar em torno de R$100 mil, não repassou. Então esses valores, inclusive o Milãozinho, nós tomamos um prejuízo porque tivemos que devolver o dinheiro para a Caixa, diante da inviabilidade de continuação da obra. As outras obras nós retomamos, cumprimos a contrapartida do município, estamos inaugurando agora, nos próximos dias, a creche do Carvalhos, porque só agora a empreiteira nos entregou. Estamos inaugurando a creche do Estrela nos próximos dias, também, né, que estava nesse elenco de obras paralisadas e abandonadas. A creche do Sagrado já entregamos, a escola do Fátima já entregamos, o zoológico que estava interditado, nós tiramos a interdição, fizemos as obras que a Advocacia Geral exigia por um TAC feito com o IBAMA, a Escola do Fátima, Zoológico, a Avenida Otávio Marques. Completamos a obra, concluímos e agora estamos tendo que refazer um asfalto novo de péssima qualidade, mal fiscalizado, que está nos obrigando, está lá a obra para quem quiser ver. Estamos refazendo aquela parte da Otávio Marques, que vai do trevo do shopping até no contorno, e vamos fazer também a que vai do trevo do shopping até no Parque Novo Horizonte. Do Parque Novo Horizonte até ali a professora Helena Reis, a rua Professora Helena Reis, nós concluímos essa obra, né, que está ali até nas imediações da Faceca. Com relação, aí tem um detalhe muito importante, com relação às escolas, a escola do Fátima, que era lá embaixo, naquele fundo, não saiu da base. A escola do Damasco, a creche do Damasco e a escola do Sagrado teve um problema terrível. Ali, mais de R$2 milhões hoje corrigidos foram pagos à empreiteira por medições de obras que ela não fez. Esse processo está na Justiça Federal, está no Ministério Público Federal, onde o FNDE é litisconsórcio com o município, cobrando esse prejuízo dos gestores da época. E está também um processo, justamente quando a empresa está com os bens indisponibilizados, o antigo secretário de obras na administração do prefeito que me antecedeu está com os bens indisponibilizados e o prefeito é réu também nessa ação. Então essas 3 escolas deram um prejuízo de R$2 milhões para o município, que eram também das obras abandonadas. Então eu só não posso confirmar esse valor de 100 milhões, que eu estou achando um pouco estratosférico, mas tudo bem, não vou questioná-lo, porque farei questão de fazê-lo com documentos em mãos que posso fazer posteriormente, lá verificando a nossa contabilidade. Prefeito, na última eleição municipal, o senhor foi inimigo ferrenho do deputado Dimas Fabiano, ocorrendo um episódio de um vídeo e um panfleto falsos sobre a sua pessoa e que o deputado estaria envolvido. Hoje, o senhor acha esse apoio importante? Olha, a política é a arte de agregar valores, de agregar forças. Naturalmente, quando nós precisamos de alguém em Brasília, nós recorremos aos deputados. Eles são eleitos para isso. E, naturalmente, eu só corrigiria na pergunta que eu nunca fui inimigo ferrenho do Dimas Fabiano. Aquele episódio que aconteceu nas eleições de 2012 foi tratado devidamente pela Justiça Eleitoral, pela Polícia Federal. Eu não sei até que ponto o Dimas pessoalmente estava envolvido naquilo. Simplesmente ele apoiava um outro candidato naquela hora, mas em 2008 ele apoiou a minha candidatura. Em 2012, as coligações acabaram não acontecendo com o partido que ele apoiaria e ele ficou realmente numa posição adversa à nossa. Mas eu não sei qual foi o envolvimento pessoal dele. Pelo menos nunca tivemos pessoalmente nada que nos grave, que afetasse essa relação, que impedisse um apoio político. Hoje, os partidos ligados ao deputado estão na nossa coligação. E o próprio deputado, naturalmente, indiretamente, nos apoia. E não tenho absolutamente nenhuma restrição a esse apoio, porque, como dizia o nosso saudoso presidente Tancredo Neves, nós temos que somar. E hoje, na história política de Varginha, Rodrigo, nós temos a maior coligação já formada em eleições municipais. Hoje nós temos o apoio de 13 partidos,
E isso mostra que a nossa candidatura foi uma candidatura de integração, de união e, acima de tudo, deve ser convincente para que tantos partidos aderissem à nossa campanha. Prefeito, a Prefeitura de Varginha, indo contra a aprovação do plano de manejo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o Parque São Francisco, aprovou a instalação de 2 loteamentos na zona de amortecimento do parque, que é uma unidade de conservação ambiental. Por quê? Olha, essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Ali o que aconteceu é que nós temos uma propriedade particular que não divide, não confronta com o Parque São Francisco absolutamente, e isso me parece ter contrariado interesses ali que não queriam que essa pessoa proprietária desse loteamento, legítima proprietária, tivesse barrado o seu direito de lotear a área. Ora, nós temos legislações, para isso é que existe a justiça. Se as pessoas têm os seus interesses contrariados arbitrariamente pelo município, hoje a questão mais democrática, que tem a maior facilidade, se chama Ministério Público. Por que não foi acionado o Ministério Público? Pergunto eu. Então o problema é que uma pessoa é proprietária de uma área adquirida pelos seus antecessores, pelos seus pais, às vezes com sacrifício, obviamente ela tem direito de usá-la dentro do que permite a legislação municipal. E não existe essa lei que impedisse que ele loteasse. Se nós impedíssemos arbitrariamente, aí sim, ele entraria na justiça e faria valer o seu direito à livre iniciativa, o seu direito legítimo de usufruir da propriedade que possui. Então eu não vejo pertinência nesse questionamento, numa pergunta a mim, prefeito, deveria questionar na justiça. Prefeito, na última eleição, o senhor prometeu fazer milhares de casas populares e resolver o problema da falta de vagas nas creches. Todavia, chegando ao final de seu mandato, o senhor não conseguiu construir todas as casas prometidas e ainda faltam milhares de vagas nas creches. Comente. Veja bem, nós entregamos o Cruzeiro do Sul porque tínhamos um programa Minha Casa Minha Vida em andamento. Naturalmente, supriria parte do meu programa de governo. Nós estamos entregando até o final do ano o Novo Tempo, que foi totalmente dentro do meu mandato. A outra, nós já pegamos um projeto que vinha em andamento, mas cumprimos tudo que competia à Prefeitura. E hoje estamos preparando para entregar o Novo Tempo, dentro desse programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que somam aí mais de 1.000 casas. Mais de 1.000 casas. Por que não avançamos mais? Aliás, é bom que se registre aqui, Rodrigo, eu fui o prefeito que mais atendeu famílias em programas habitacionais na história de Varginha. 4.000 famílias. 4.000 famílias no Imaculada, no Jardim Primavera, no Santa Terezinha. Aliás, ali eu falava, comprei uma fazenda para fazer uma cidade. Lá tem universidade, lá tem CAIC, tudo feito na minha gestão. Universidade, eu que doei a área, fiz a infraestrutura para a Unifenas instalar ali o seu campus. O CAIC foi construído, trouxe até a fábrica de CAIC para Varginha. E as indústrias que ali estão instaladas. Isso só no Imaculado. Então lá eu tenho Novo Tempo, lá eu tenho Jardim Primavera, Imaculada, Conceição, que foram 1.000 casas, mas muito diferente do Novo Tempo. Lá a prefeitura, ela doou, diferente do Minha Casa Minha Vida, ela doou a área, ela fez a infraestrutura e a Caixa construiu a casa. Mesmo sem subsídio do governo federal, que não existia naquela época, as prestações ficaram bastante módicas para as pessoas que conseguiram ali as suas casas. O Santa Terezinha também, que é o Promoradia, na minha gestão. Saímos dali, vamos aqui para o São Sebastião, São Francisco, Vila Registânia, Corredor da Vargem, Corsete, tudo isso todos esses loteamentos foram da minha gestão. Então, naturalmente, pelas condições que pegamos a prefeitura, para você ter uma ideia, dessa dívida nós pagamos vencida, 35 milhões de reais em cash, que daria para fazer 700 casas iguais àquelas que estão sendo construídas no Novo Tempo, daria para construir 20 creches, daria para comprar 1.200 automóveis 0 km, ou então para fazer o sonho do meu próximo mandato, o Hospital da Criança, 10 deles daria para fazer a 3,5 milhões cada um. Então, realmente está aí explicado a questão dos programas habitacionais. Aliás, no meu programa de governo, que está aí registrado, eu vou retomar agora, já com o controle das finanças municipais nas mãos, eu vou retomar o programa de lotes urbanizados para doações a famílias de baixa renda, para que possam, em regime de mutirão, construir as suas casas.
Prefeito, a nossa sexta pergunta. O senhor também prometeu resolver o problema do lixo em Varginha. Porém, chegando ao final do seu governo, ainda temos o funcionamento irregular do lixão no Corsete e o aterro sanitário não funciona. Comente. Muito bem, o aterro sanitário, vamos começar por ele. Quando assumimos a prefeitura, encontramos essa é uma das obras abandonadas há anos, que estava lá sendo depredado, furtado, né, material do aterro. Em resumo, estava totalmente inviabilizada a sua operacionalidade. Quando, por uma bênção, a Copasa resolveu a entrar nessa área em decorrência daquela lei federal que passou a obrigar os municípios a extinguirem seus lixões. E com a entrada da Copasa, nós fizemos um trabalho de pesquisa muito amplo no Brasil para ver o custo do que seria o serviço feito pela Copasa e o serviço feito por empresas particulares que poderiam também assumir o lixão. Então entendemos que além de ter o preço competitivo, a Copasa, por ser uma empresa estatal e naturalmente aí tem um viés político na sua gestão e social, nós teríamos muito mais confiabilidade em ter uma Copasa administrando o problema do lixo do que uma empresa particular que pressiona por aumento de preços, que pressiona por uma série de coisas e de repente anoitece e não amanhece. Nós tivemos um problema em Pouso Alegre muito sério, que era uma empresa particular. Então a Copasa, nós mandamos para a Câmara uma lei que foi exaustivamente discutida e finalmente aprovada, nos autorizando a firmar um convênio não com uma empresa, mas com o governo do Estado. Então é um convênio que tem todo o cunho oficial, toda a transparência, e a Copasa já recuperou o aterro sanitário, lá já está em condições de funcionar. Ela só não o fez porque está ultimando as licenças ambientais, e o lixão, que é o aterro controlado, entre aspas, que na verdade é um lixão melhorado, vai ser totalmente agora absorvido. É um passivo ambiental que está no contrato da Copasa e que deverá ser por ela eliminado e recuperada aquela área degradada ao longo de dezenas de anos. Muito bem. Prefeito, a nossa sétima pergunta. Prefeito, por que a sua política de atração de recursos e investimentos para Varginha parece pequena quando comparada com cidades como Pouso Alegre, Poços de Caldas e Passos? Olha, eu acredito que tudo que apareceu disponível em ministérios, nós corremos atrás, e aquilo que foi possível conseguir, nós conseguimos. Eu lamento muito ter tomado um calote do Ministério dos Esportes no governo Dilma, porque havia a liberação de um recurso para construir aqui próximo a você o Centro de Iniciação Esportiva, naquele programa de Olimpíadas. Nós fizemos toda a preparação do terreno, inclusive quando estávamos fazendo a terraplenagem, nós encontramos uma rocha que custou alto preço à prefeitura, em torno de R$200 mil, porque teve que ser uma remoção por uma empresa altamente especializada de Poços de Caldas, acostumada à mineração. Ela veio, implodiu a rocha, conseguimos tirar aquela rocha, deixar o terreno preparado, e eu considero que Varginha foi discriminada politicamente no recurso, porque nós fizemos a nossa parte e o governo acabou nos enrolando, desculpe o termo, e não liberou o recurso. Então está ali o terreno para quem quiser ver. Nós fomos enganados, né, praticamente, o município de Varginha, que recolhe altas somas de tributos ao governo federal e ao governo estadual. O mesmo aconteceu com os avanços que tínhamos na questão do centro de convenções, o mesmo aconteceu que até hoje ficou só na conversa a duplicação daqui na Fernão Dias, também ficou só na conversa a duplicação do resto da Avenida do Contorno. Eu vejo aí, na verdade, Rodrigo, uma discriminação. Nós estamos há 8 meses esperando liberar os recursos para concluir a UBS do Bom Pastor. Recursos vinculados à obra, que o Estado não libera. Levaram meses e meses para liberar. Então eu acho que os deputados do partido, da base aliada do governo, têm o dever de olhar para Varginha, não para a pessoa do prefeito, não para o partido do prefeito, mas para o volume de impostos que Varginha recolhe aos cofres estaduais e federais. E aí sim, é uma cidade que merece ser respeitada pela importância que ela tem no contexto do Estado e no contexto da Federação. Nós captamos todos os recursos que estiveram disponíveis. Não devolvemos nenhum recurso por obras ou incompetência nossa, ao contrário do que aconteceu na gestão passada.
Então isso nós estamos muito tranquilos, temos um departamento de captação de recursos muito comprometido, muito focado nisso, nós vigiamos isso. E outra coisa, existe aí muito engano nessa questão de recursos, viu? Você faz a obra, depois você tem que operá-la. Você tem, por exemplo, uma UBS que beleza, está prontinha, e agora? Cadê os médicos? Cadê as enfermeiras? Cadê o pessoal? E o limite de responsabilidade fiscal da folha de pagamentos comporta as contratações? Então hoje, até para você receber recursos, você precisa ser seletivo, ter discernimento do que vai fazer e avaliar as consequências da obra. Ok. Prefeito, vamos então para a nossa sétima pergunta. Nossa oitava pergunta. Prefeito, o senhor prometeu terminar as obras inacabadas que herdou da gestão passada. Porém, ainda não concluiu o Parque dos Dinossauros, no Padre Vitor, e nem o Museu do ET. Comente. Ótimo. O Parque do Padre Vitor, o Parque dos Dinossauros, nós tínhamos um projeto que foi licitado. Eu ia iniciar a obra no valor de R$160 mil. De repente conseguimos, nesse departamento de captação de recursos, conseguimos uma emenda parlamentar de R$300 mil do deputado Eros Biondini, que está lá na Caixa, tudo aprovado, toda a documentação em ordem. Aí eu tive que sustar a continuidade do processo licitatório e aguardar agora a liberação da verba que ficou retida por causa do processo eleitoral. E aí sim, vamos fazer uma reforma muito além daquilo que gostaríamos de ter feito na nossa primeira licitação. Então, evidentemente, vencendo as eleições, nós vamos fazer aquela obra à altura do que merece lá o bairro Padre Vitor. Desculpe, eu preciso acrescentar, Rodrigo. O Memorial do ET, a obra está em andamento. Depois de 3 licitações frustradas, nós conseguimos que a CNE assumisse a obra. Mas está cheio de problemas no projeto. Teve que haver aditivos para correção do projeto. Aquilo lá quase não teve caminho. Mas finalmente agora estamos quase também chegando ao final. Então ela não está paralisada, ela está contratada, ela está sob a responsabilidade da empreiteira. Então ela não está abandonada. Não é? Isso pode ser consultado lá a CNE, ela tem um contrato e a parte da prefeitura, das contrapartidas da prefeitura estão rigorosamente em dia, a Caixa também tem feito os pagamentos, mas há sempre um problema ali, empreiteira, Caixa Econômica Federal, que aí a prefeitura não tem, né, às vezes, como resolver pequenos atrasos de pagamento que surgem, mas as medições que foram feitas foram pagas e eu acredito que agora, pelo menos a expectativa até já era para ter inaugurado. Mas acredito que até o fim do ano nós inauguramos. Se você rescinde um contrato, Rodrigo, como você viu, 3 licitações frustradas, aí acaba de inviabilizar de vez. Então você tem que, às vezes, administrar com habilidade, a boa vontade, entre aspas, da empreiteira e também a eficiência e a agilidade da Caixa. Ok. Prefeito, a nossa 9ª pergunta. Prefeito, a segurança pública enfrenta graves problemas na cidade e faltam investimentos na área. Dizem que a Guarda Municipal perdeu eficiência em seu governo. Qual a sua meta para a segurança caso seja reeleito? Olha, nós vimos uma coisa muito interessante, Rodrigo, na campanha presidencial de 2014. Todos os candidatos, principalmente aqueles que lideravam as pesquisas e que eram concorrentes mais diretos, todos eles, isso foi uma coisa que eu observei, eles inseriram nas suas falas em debates e nos seus programas de governo a segurança pública como uma prioridade no mesmo nível de educação, saúde, coisa inédita. Exatamente por quê? Por causa desse avanço da violência, desse crescimento da violência que vem tranquilizando as famílias, vem tranquilizando o comércio, os bancos e agora, um outro fato muito grave, ela tem se estendido para a zona rural. A todo momento você vê aí notícias, né, de roubo em fazendas, roubo em zona rural, sequestro ali, pessoas que são mantidas reféns, uma violência enorme, porque ficam lá, né, distantes de onde está sediada propriamente a polícia. Isso é um problema sério que nos leva a repensar a segurança pública. Mas eu discordo no que diz respeito à pergunta de que a Guarda perdeu espaço. Nós temos hoje uma Guarda na mesma configuração que ela foi criada. Aliás, a criação da Guarda
É bom relembrar. A criação dela por lei foi na minha primeira gestão. Quando eu assumi o segundo mandato, pelas dificuldades financeiras que assumimos também, perdemos 58% do ICMS que vinha sendo arrecadado aqui, eu tive que fazer mágica para manter a prefeitura em dia. Então, não pude instalá-la. E não havia naquela época também o quadro de violência e de segurança como uma prioridade que ela tem hoje. Então, o que acontece? O meu programa de governo prevê o aumento do efetivo da Guarda. O meu programa de governo prevê a construção da sede própria da Guarda Municipal, que desde então ela se encontra numa casa alugada, que não atende, evidentemente, às suas necessidades operacionais. Quero também aumentar a questão das suas viaturas, em resumo, colocar a Guarda Municipal na dimensão que a cidade precisa e que a segurança pública exige. Existe um problema aí, que é talvez por um desconhecimento, vamos admitir assim na pergunta, que a nossa Guarda, ela encolheu, não. A nossa Guarda, lá atrás, ela extrapolou os limites que lhe permitiam a Constituição Federal. Ela entrou numa rota de colisão com a Polícia Militar, de uma forma equivocada, e aí aconteceu o que aconteceu? A Procuradoria-Geral de Justiça entrou com uma ação no tribunal, o tribunal concedeu uma liminar e tirou a guarda do trânsito e tirou a guarda de qualquer policiamento. Ela ficou voltada exclusivamente para a guarda do patrimônio do município. Isso foi uma decisão judicial. Posteriormente saiu uma lei, a 13.000 e qualquer coisa, que deu à guarda aí sim maiores prerrogativas, regulamentando o artigo, se não me engano, 144 da Constituição Federal. A leitura daquele artigo é clara, voltada para a guarda do patrimônio do município. É uma prerrogativa que os municípios podem criar guardas municipais, e eu criei em 92, logo depois da Constituição de 88. Então agora é outra realidade, a Prefeitura também caminha, e espero que o Brasil caminhe para uma outra realidade, que supere esse momento de dificuldades que a economia brasileira está vivendo, que está envolvendo todas as empresas. Nós temos hoje 12 milhões de desempregados no Brasil. Isso, né, é o quadro que hoje nós vivemos. E esse quadro recessivo na economia, ele refletiu profundamente, gravemente nas finanças municipais. Então nós temos que administrar com muita prudência, com muita competência, e nada de roubos e aventuras com o dinheiro da Prefeitura. Ela não tem condições de permitir isso. A Prefeitura de Varginha tem trabalhado com muita dificuldade, com muita responsabilidade, e estamos sobrevivendo. Salários em dia, fornecedores em dia, a cidade funcionando, não há nenhum colapso em nenhum setor. Tem falhas? Tem. Nós temos humildade bastante para reconhecê-lo. Nós enfrentamos, por exemplo, gastamos uma fortuna em tapa-buracos. Você que está aqui na Gazeta, quantos anos tem esse asfalto aqui da Imigrantes? Nós temos 70% ou mais de pavimentação asfáltica com prazo de validade vencido. Isso também, além do tapa-buracos e dos recapeamentos que iniciamos agora, coincidentemente, porque conseguimos e nos habilitamos a um financiamento do BNDES. Estamos fazendo lá Humberto Piso, refazendo a Otávio Marques, a lá Michel Mansur, Dr. Zé Bíscaro, Dom Otto Mota. Esse é um serviço que continuará no meu próximo mandato. Nós vamos recapear paulatinamente esses 70%, 80% da cidade que precisa. Tapa-buracos, é paliativo e é altamente deficiente o seu serviço. Você tapa o buraco, daí a poucos dias abre outro do lado. E isso pega muito mal para nós, mas injustamente. Por quê? Porque você acabou de tapar o buraco, mas a péssima qualidade do pavimento, que já está todo trincado, daí a pouco ele abre um buraco do lado. Você pode olhar as manchas escuras do tapa-buracos nosso e você vê logo ali um outro buraco, que ainda não deu para voltar lá. Então as chuvas torrenciais e generosas que tivemos, e eu tenho sempre falado abençoadas, porque todos nós queríamos, ela deu graves prejuízos à Prefeitura. Eu construí aqui perto de você 3 pontes, aqui na Milton Costa, aqui no Santa Maria, justamente porque ela tinha uma vazão subdimensionada, e lá na João Manuel Aze. Lá na Pinho Salgado está lá, nós estamos fazendo um projeto com uma professora da UNES, a doutora Ivana, porque ali é uma bomba relógio, para explodir a qualquer hora. Nós já tivemos demolições de casas lá, a Prefeitura está pagando aluguéis sociais aí para famílias que construíram casas em cima da canalização pluvial e já vai comprometendo aquilo lá. Outros invadiram áreas da Prefeitura, e estamos agora
também analisando para tomar as medidas judiciais cabíveis, serão obrigados a demolir, porque não há uso campeão contra o município. Então esse é o quadro que nós enfrentamos aqui. Prefeito, a nossa 10ª e última pergunta. Prefeito, vários produtores culturais reclamam da forma como a Fundação Cultural do município é conduzida. Se reeleito, o que pretende mudar nesta área? Bom, já começa no meu programa de governo uma coisa que estou reeditando do primeiro mandato. Conselho Deliberativo eleito pela comunidade cultural. E, evidentemente, a par dessa crítica que os produtores culturais estão fazendo, nós temos que reconhecer também o que houve de positivo, né, Rodrigo? A Fundação Cultural, ela investiu muito na economia criativa, nos artesãos, ela investiu muito na folia de reis, deu toda a transparência às subvenções, o Comic funcionou muito bem, só não funcionou esse ano exatamente pela falta de recursos no fechamento da lei de responsabilidade fiscal, então esse ano ela foi mais modesta nos investimentos, fez aquele resgate daquele espaço extraordinário lá da antiga estação ferroviária, com a construção do corredor cultural. Hoje realmente ali é uma área muito bonita, muito agradável. Evitou-se com aquele fechamento as depredações e vandalismos, pichações constantes que faziam lá no prédio da antiga estação. Ali hoje abriga a sede da Fundação Cultural, ali abriga a Academia Varginhense de Letras. A Casa da Cultura foi totalmente restaurada, mudou-se o museu para lá, a casa foi instaurada na nossa gestão, na gestão atual da Fundação Cultural. Muitos recursos que dependiam de organização jurídica e burocrática da Fundação Cultural foram obtidos neste mandato. Então eu quero até aqui enaltecer o trabalho do professor Francisco Graça de Moura e de toda a sua equipe. Prefeito, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu gostaria de resumi-la nas minhas congratulações a vocês aqui da Gazeta pelo jornalismo profissional, pela forma imparcial com que conduziram o noticiário nesta campanha eleitoral e parabenizá-lo, Rodrigo, pela sua coluna, como já disse lá no início, exatamente pela forma democrática como conduziu esse trabalho de entrevistar todos os candidatos e permitir que eles expusessem as suas ideias. Então eu acho que a minha palavra é de agradecimento e agradecer ao povo varginhense e dizer que estou colocando meu nome novamente à disposição por entender que fiz um trabalho correto, não tivemos escândalos, não tivemos polêmicas, não tivemos corrupção. Então estamos com a consciência tranquila e, evidentemente, se merecermos a confiança do povo mais uma vez, eu estou aí para trabalhar com todo o amor, com todo o compromisso, com todo o vigor pela cidade que todos nós amamos. Ok, muito obrigado.